Bem, a ideia é calcular o infinito laplaciano na métrica conforme, né? Então, considere g til igual a exponencial de menos φ vezes g. E aí, só para relembrar a notação, infinito laplaciano de uma função h, vai ser a função altura, mas pode ser qualquer função, vai ser o hessiano de h aplicado no gradiente de h, gradiente de h. Isso aqui é, na verdade, quem? É o hessiano do gradiente de h, do gradiente de h, do gradiente Q. É justamente o laplaciano. Bem, prestando bem atenção, isso aqui é um meio do gradiente de h derivando norma de h ao quadrado. Então, essa fórmula aqui mais simples. Então, calculando o laplaciano infinito na métrica conforme, isso aqui vai ser um meio do gradiente conforme da norma ao quadrado do gradiente conforme. E essas fórmulas aqui já tem no artigo. Estão aparecendo aqui. Deixa eu ver exatamente onde. São aqui. Você nota que onde gradiente de h é igual a, se você tem nessa métrica, justamente elevado a φ vezes o gradiente de h na métrica usual. E a norma ao quadrado. Aqui no texto não tem exatamente no artigo, mas ela é dado por essa expressão aqui. E elevado a φ vezes gradiente de h ao quadrado. Essas duas potências aí vão ser utilizadas, né? De fato, quando você tem a métrica aqui, til, apareceria elevado a menos φ vezes gradiente de h til, que é isso de cima. Então, apareceria elevado a φ duas vezes e aí cancelaria com elevado a menos φ. Então, dito isso, concluímos que o Laplaciano ponderado, isso aqui é um meio do gradiente, fazendo a substituição direta e usando aqui na exponencial de φ, gradiente h, aplicado em exponencial de φ, gradiente h quadrado. Ora, isso aqui é igual a meio de exponencial de 2φ vezes o Laplaciano infinito de h, primeira parte, vezes gradiente de h ao quadrado, mais um meio do exponencial de 2φ vezes gradiente de h, gradiente de φ, norma de φ ao quadrado, norma gradiente de h ao quadrado. Então, voltando para essa questão, a gente pode obter aqui diretamente. A gente obtém essa expressão aqui. Só um momento. Tem nessa expressão aqui o seguinte valor. Vou ver se não escureceu a tela. Escureceu, deixa eu voltar aqui.
Pronto, voltou aqui a compartilhar. Bem, então, tendo essa expressão aqui dado por esse valor, a gente pode escrever Laplaciano infinito de H é igual, como eu falei com o meio ali, não aparece. Então, isso aqui é igual a e elevado a 2φ vezes o Laplaciano infinito de H. Mais esse termo aqui, que é um meio. Vou até colocar esse exponencial em evidência. Do gradiente de H, gradiente de φ, gradiente de H ao quadrado. Então, nessa expressão, o que é que a gente pode obter? A gente pode comparar com a fórmula do Laplaciano que tem no artigo, fórmula 3.7. Então, a fórmula 3.7 é dada por isso daqui. Bem, eu vou colocar Laplaciano infinito já na anotação, certo? Laplaciano infinito de H é igual a menos 2 sobre ρ, gradiente de ρ, gradiente de H, isso aqui gradiente de H ao quadrado, mais 1 sobre ρ2, e aqui, coloco aqui embaixo, 1 sobre ρ2, alfa, de gradiente H, gradiente H, vezes K. Bem, isso seria o Laplaciano ponderado da altura. Então, a gente pode observar que, transladando esse primeiro termo para o começo, a gente tem uma ideia em comparar esses termos aqui. Com esses. Certo? Eles têm uma certa similaridade. Podemos fazer até uma substituição, onde a gente escreve a seguinte expressão. Laplaciano H. Então, para que essas expressões sejam iguais, né, quando eu passo esse termo aqui para a esquerda, a gente vai ter o seguinte, que 1/2 de gradiente de H, gradiente de φ, de H ao quadrado, isso aqui é igual a 2 sobre ρ, gradiente de ρ, gradiente de H, gradiente de H ao quadrado. Então, cancela esse com esse com esse, de certa maneira. Então, o que a gente necessita é que 1/2 do gradiente de φ seja igual a 2 gradiente de ρ sobre ρ. Ou seja, gradiente de φ igual a 4 gradiente de ρ sobre ρ. Isso aqui implica que gradiente de φ, aliás, podemos tomar φ igual a 4 ln de ρ. Certo? Ou seja, a métrica conforme, que era g igual a elevado a menos φ, vezes g, g til, vai nos fornecer g til igual a... bem, aqui eu posso fazer a simplificação. Isso aqui fica 1 sobre ρ4 vezes g. Vou voltar aqui para o azul. Bem, a ideia é que, bem, se 1 sobre ρ4 é maior do que um alfa zero positivo,
Então, significa que G til é maior ou igual do que alfa zero vezes G. Logo, G til é completa desde que G, ou seja, então G completa implicaria que G til também é completa. Se fizesse o contrário, seria que a G implica G til completo, implicaria que a G completa, enfim, ficaria um pouco diferente. Particularmente se G til não é completa, é porque a G não é completa. Então tem essas propriedades aí. Aqui apago novamente. Ver se está aparecendo aqui na câmera. Não. Aqui. Para o compartilhamento. Iniciar novamente. Bem, mediante essas substituições, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o Laplaciano conforme de H, isso aqui é igual ao exponencial de 2φ vezes, como a gente fez para ser igual aqui, esse camarada vai ser 1 sobre ρ2 vezes o alfa do gradiente de H, gradiente H, interno K, que fecha. Só que o φ, pela nossa escolha, é elevado a menos φ. Na verdade, aqui a gente tem a expressão, né? O φ é 4ln de ρ. Então, quando eu fizer isso daqui, isso aqui vai dar o elevado a 8 sobre ρ2 gradiente H. Isso aqui, na verdade, isso aqui implica que o Laplaciano infinito na métrica conforme de H igual a ρ elevado a 6 vezes alfa gradiente H vezes K. Então, quando a gente tiver, no caso de p-strat, isso daqui será menor do que zero. E aí a gente vai ter o seguinte, se H maior ou igual que um certo T0 e sigma totally future trapped. Então, na verdade, H é constante, mas a gente viu que não existe totally trapped nos slices, ou seja, contradição. Contradição que em assumir que existe uma totalmente trapped dentro desse ambiente, ou seja, se THM there is no totally, aqui, esqueci de botar T, future trapped, complete to, submanifold
away, complete and away from the past, from the infinite past. É isso aí, a ideia do teorema. Então, agradeço aí. Vou encerrando aqui a gravação e mandarei depois também esse PDF para você.